Aí, cara. Agora sim! Agora estamos de volta. Galera, a gente tinha terminado aqui num clima ruim, negócio de bolsonarismo, mas vamos tirar esse clima ruim para não falar mais disso. Não, tô brincando. O papo tá ótimo, Gabriel, muito obrigado, mas é importante que a gente fale, né, das potencialidades que são desperdiçadas, porque a gente ainda não tem, né, políticas públicas efetivas, até mesmo fomento. As leis de fomento estão voltando agora, né? A Lei Paulo Gustavo, as coisas voltando a acontecer agora com força nessa nova gestão federal que a gente tem experiência. Mas eu queria ouvir um pouquinho dessa tua trajetória, né, ao longo dessa militância que você tem como artista, se posicionando. Como é que você tem visto e o que você acha que a gente pode ainda pensar em termos de projeto para que a música seja um elemento ainda maior de transformação dessa dura realidade que a gente está inserido? Eu acho que o ensino de música nas escolas seria fundamental, assim, começar cedo nas escolas públicas, porque nas particulares tem. Verdade. Né? Mas nas públicas não. Então, começar não só com o ensino da música, como o ensino também de idiomas, assim, pelo menos um idioma, que seja francês, que seja espanhol, que seja inglês, mas um idioma diferente. É importantíssimo destravar isso na cabeça da população, sobretudo na população mais pobre, que não vai ter dinheiro para pagar 9 anos de cursinho. Né? Então, o ensino público deveria focar. Mais uma das coisas que eu acho que deveria focar é como lidar com dinheiro, como aplicar seu dinheiro. Porque eu vim aprender isso há pouco tempo, assim, porque comecei a ver que o dinheiro passava por mim e embora, passava por mim e embora. Eu falei, pô, mas esse volume de dinheiro que eu ganhei durante esses 10 anos, cadê esse dinheiro? Passou e foi embora. Então eu comecei a entender que o dinheiro não poderia só passar e ir embora, ele tinha que ficar uma parte e essa parte ela tinha que trabalhar por ela mesma. Mas esse tipo de coisa também é preciso que a criança entenda, que o jovem aprenda, que seja, no caso do negócio, das aplicações e coisas financeiras, pelo menos no ensino médio, e, né, pelo menos, porque ali o jovem já precisa estar abrindo a cabeça para isso, e se começa a aplicar aos 20 anos, quando chegar com 50 anos, tá com boi na sombra, 30 anos de aplicação, porra, que seja botando 10, 20, 30 reais por mês, tira um percentualzinho da mesada, bota lá, abre um... Porra, em 30 anos tá todo mundo bem. Mas a gente não aprende isso, assim como não aprende música, porque música é tudo, cara. É ritmo, é matemática, sabe? A própria coisa de você se expressar, porque a música faz com que você perca a vergonha. Aí tem até musicoterapia, né? Sim. Para as crianças que... Sim, então... Você vê a Cassaelle, né? Era super tímida, né? Quando ela subia no palco, se transformava num monstro, né? Gigante demais. E você começa, até psicologicamente, você começa a melhorar, não teatro também. No teatro, eu via lá na UERJ, quando comecei a trabalhar, eu via as pessoas chegarem assim, ficar no cantinho, e daqui a pouco, assim, com o tempo, com o trabalho do teatro, aquele ombro ia chegando para trás, aquela voz ia saindo mais alta. Bota no palco uma pessoa que nunca fez nada para falar, você não ouve a voz, fala mais alto. Né? Então, falar em público é uma coisa que é importante para todas as situações na vida, né? E o teatro pode ajudar nisso muito, pode ajudar na sua expressão corporal, na sua sociabilidade, na sua... no teatro tem aqueles exercícios, né? Pô, abraça o outro, aí o cara abraça, a pessoa abraça, mas fica lá. Não, abraça de corpo inteiro, sem medo. Abraça de corpo inteiro, dá um abraço de verdade. Um abraço de verdade é um abraço de corpo inteiro, mas as pessoas têm medo, porque não sabem se a outra pessoa vai entender que aquilo é um sinal, que tá não sei o quê, né? Então, teatro é importantíssimo, a música é importantíssima. O esporte, naturalmente, já tem. Todas as escolas já têm o esporte. Então, o esporte é preciso incentivar também. Mas o esporte, desde pequenininho, vai estar lá. Tem a quadra de esporte em todas as escolas. Futebol, futebol, basquete, aqui no Minas de Moraes tinha um projeto de teatro, antes, né, desse governo. Tinha um projeto de teatro que era um grupo de teatro até do... Acho que era neto do Nelson Rodrigues, que ele fazia até aqui na escola. Mas aí acabou também, né?
É muito bom, né? Não, e Mendes é uma escola que muitas pessoas estudaram lá. O Miguel Falabella estudou no Mendes de Moraes, que é uma escola do município que ela dá aula. Do estado. Do estado. E muitas pessoas talentosas estudaram lá, mas na época era muito boa. Ainda é bom o ensino lá no Mendes, comparado a outras escolas. Mas ainda assim lá tem todas as dificuldades. Mesmo sendo bom, não tem. A música não tem um incentivo ao esporte. Até falta de direcionamento, assim, de chegar alguém e ajudar nessa parte, né? Ainda sobre esse tema aí, eu sempre agradeço muito a minha formação na escola pública. Eu estudei na escola pública nos anos 90. No Patrocínio, José do Patrocínio, no Irajá. Sim. E tinha teatro, eu aprendi a tocar música lá na escola. Em que ano? Isso de 94 a 2000. Ainda tem ainda esse Então, não projeto? sei. A última vez que eu fui lá, cara, tava um pouco diferente. Mas eu não sei como é que tinha. Mas, cara, eu aprendi técnicas agrícolas lá na escola, que tinha uma horta. Aprendi a marcenaria, tudo na escola. Incrível, né? É incrível, mas eles... Muito raro, é muito difícil isso. Mas quando vem uma escola assim ensinando o que vem, eles acabam. Parece que vem uma avalanche e retira isso. Vai dar gente... Vai estar ser pensante, hein? Vamos voltar, volta. A nossa história prova, a nossa história republicana prova que não interessa você ter gente pensando, né? Aliás, a nossa história prova que interessa ter o contrário. A gente tem uma proclamação republicana que, pouco tempo antes da proclamação, a gente tem uma lei que impede que pessoas analfabetas possam participar da vida política. Porque a gente sai de uma sociedade escravista, né? E se a gente for pensar, a Constituição Cidadã de 88, que foi ontem na nossa temporalidade histórica, é a primeira vez que você vai pensar em uma inclusão no termo democrático, mesmo pelo voto, dos analfabetos. Então, você vê quantas décadas republicanas, uma parcela da população que não sabia ler e escrever, em vez do Estado estar preocupado em efetivamente, né, incluir... Não, você simplesmente exclui da A história uma parcela explica, né, o política. porquê que a gente está nesse processo histórico. E no campo da música também tem isso, né? Porque assim, eu vejo muita gente... Desculpa. Não, e o Gabriel, ele nas músicas dele, ele relata muito, né? Ainda mais do Farofa, o racismo, todos os problemas sociais que a sociedade, principalmente a carioca, vivia na época, né? Que o Seu Jorge sentiu na pele, né? Sim. Então, há todo um... E dentro todas do grupo, as músicas não só ele, assim. porque eu não conheço a história dos outros. Sim. Então, provavelmente, deva ter. É uma história que se repete na nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, né? De pessoas que precisam... dar uma cambalhota para poder viver. E aí fica esses casos, né? As pessoas falam, o Seu Jorge saiu, ele teve situação de rua, hoje está milionário. Mas o Seu Jorge não é regra. Não é regra, porque ele é um cara mais talentoso que eu conheço na vida. Então você não pode pegar um cara desse para você colocar em parâmetro nenhum. Ele é fora da curva desde sempre, sabe? É um cara, que além de ter uma voz, aquela voz maravilhosa, tem rapidamente capacidade para aprender as coisas de uma forma muito rápida. Agora é um puto empresário. O cara mete um terno Armani e vai conversar com qualquer um, em qualquer lugar, e impõe a maneira dele de fazer as coisas, sabe? Se impõe sobre como gerir a carreira dele. Agora ele está com um empresário, chegou, né? agora ele está com um grupo de empresários muito grande e tal. Mas até bem pouco tempo atrás, era ele e a esposa dele cuidando da carreira dele. Uma carreira de um artista do tamanho dele, para ter assim, essa maneira de trabalhar, sempre ele dando a palavra final. Então, assim, não é para qualquer um, não. Inclusive, o Farofa acabou na época por conta disso, porque ele falou, não vamos ter empresário, gente. Nós somos 8 pessoas, a gente consegue gerir nossas coisas, o dinheiro tem que ficar aqui e tal, e a galera, não, a gente precisa ter empresário, e a galera ficava procurando empresário. Aí quando achava, ele não ia na reunião, porque ele não queria. E estava certo, e tanto estava certo que hoje, 25 anos de Farofa Carioca, a gente vê onde ele está, e a gente vê, assim, não onde o Farofa está, mas o Farofa tem o seu lugar na história, né, e tal, claro. mas a banda acabou não acontecendo mais, porque a gente precisava daquela peça de ouro, aquela esmeralda em cima era uma peça muito bonita, mas tinha uma esmeralda em cima que quando você tira ela, a peça continua bonita, mas não é esplendorosa mais, entendeu? Então, é fantástico Qual foi a sua música que fez o primeiro sucesso que você teve?
A primeira música que eu ouvi tocando no rádio foi o Samba para Caprichosa de Pilares, no Carnaval de 91. Foi incrível, assim, porque... Canta um pouquinho. É engraçado porque a música... Não, tem que você pode, não sei, agora não tô com medo. Pode? Os direitos autorais não... Não, tá aqui, pô. O dono dos direitos. Não, naquela época a gente estava esperando a iminente chegada dos anos 2000. Né? Então tudo era como se o ano 2000 fosse virar todo mundo Jetsons. Família Jackson. E então o samba era... que mundo doidão é esse que vive sem interesse de ganhar da profecia, a profecia do Nostradamus e tudo. Gira no CTI daqui pra ali, que agonia, a verdade é nua e crua, está nas ruas, presente, preciso urgente renascer, viver, alô, alô. Alô, 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 se toca, olha o planeta, segura, por favor, a coisa tá ficando preta. Hoje eu já não escreveria mais, a coisa tá ficando preta, mas naquela época, 25, quase 30 anos atrás, a coisa tá ficando preta. Entendi, não é uma coisa que... a gente vai aprendendo como esses termos são pejorativos. São e como importantes, né? Dentro da história a gente vai mudando a maneira da gente pensar. E da maneira como a gente faz as coisas, né? Mas aí depois a segunda parte era: quero ver meu Brasil lá no ano 2000 esperto, as riquezas do chão conduzindo a nação na luz do caminho certo, o verde das matas, um rei, a fraternidade, a lei, de gente sadia, feliz, levando fé no país, na paz, no amor, nesse azul que tem mais cor, no meu caprichoso, o ideal, na apoteose, meu carnaval, na cabeça o juízo, afinal, na cabeça o juízo. Olha que mundo doido! Que bom! Que lindo, né? Cara, é uma emoção, né? Isso é muito E você, bom. qual foi a sensação sua de ver a sua música assim, estourando, você ouvia? Nossa, no samba, né? Aquela percussão com várias... É maravilhoso. Não, tem a disputa do samba na quadra, né? Então é uma coisa linda também, porque tem um nível de estresse muito alto, porque todo mundo quer ganhar, e alguns compositores vivem única e exclusivamente do carnaval. Então, você chega lá, eu era garoto, tinha 21 anos. Mas esse samba não era só teu, né? Tinha uma era galera... meu e do João Filho, que só vocês também dois? era 2 anos mais velho que eu. Caramba, vocês novos. A gente trabalhava na compensação de cheque do Banco do Brasil, fazendo estágio. E aí ficava digitando aquelas coisas, pegava o cheque, e ele sentava do meu lado. E aí ele já via que eu tocava no Meyer na época, ele falava, pô, cara, eu... tenho ido lá na Caprichosa de Pilares e o presidente da aula de compositores falou que eu poderia escrever um samba, você gostaria de fazer comigo? Aí eu falei, cara, nunca fiz samba enredo, mas vamos lá. Não era pago na época não, né? Que hoje em dia a gente sabe que tem... Não. Na disputa de samba tem gente que paga ônibus, né? E não sei o que a gente fez? Esse meu parceiro, hoje agora ele não é mais, mas até pouco tempo ele era diretor da Rádio Mania, foi diretor da UDI FM e tal. Ele é um cara muito inteligente também, o João Filho. E ele, na época, ele tinha um candidato, que eu nem lembro de que partido era esse candidato, também na época eu não estava tão ligado na política como eu estou hoje. Mas esse cara, que era o Benito Paré, que eu acho que já até faleceu, ele botava 2 Kombi na nossa mão. Pra gente buscar as pessoas, pra gente levar, fazia churrasco, bancava o churrasco, aí no meio do churrasco ele ia falar lá as coisas dele, mas ele bancava o churrasco pra gente e botava 2 Kombi na nossa mão. levar a galera pra torcer pro samba. Porque eu tocava no Meia, chegava uma hora que eu aí eu ia tocando, toda hora eu tocava o samba, né, no bar que eu tocava. Chegava uma hora que o dono do bar fechava a porta, quando era dia de disputa, o dono do bar fechava a porta e ia junto, ia todo mundo que estava no bar, entrava nas combis e ia para Caprichosa de Pilares. Caraca. Sabe? Tinha uma energia muito boa e o João... Foi muito por causa dele que essas coisas todas aconteceram. A gente ficava no telefone chamando as pessoas para as pessoas irem. E no final a gente ganhou. A porta-bandeira subia na mesa na hora do nosso samba. A gente falou, porra, a gente vai ganhar a porta-bandeira. Agora? A porta-bandeira subiu na mesa. Na hora do nosso emoção. samba. Porque
era uma demonstração de apoio, né? Ela subia na mesa e ficava em cima da mesa na hora do nosso samba. A gente nem era amigo dela, nem nada, mas ela gostava do samba, falou, vou apoiar esse samba. Aí vocês ganharam, com 21 anos foi teu primeiro... Foi minha primeira música tocando no rádio. E aí foi a coisa do desfile. Você acompanhou a construção do enredo? Você foi... Não, a construção do enredo é assim, o carnavalesco, ele reúne a ala de compositores, ele já escreveu o enredo, né? O que ele vai falar nos carros alegóricos, nas fantasias, né? nas alas todas. E a ideia geral do enredo, ele cria uma sinopse, alguns de uma folha, 2, 3, na época eram várias folhas. E aí você tem que pegar todos aqueles termos que ele usou ali, não os termos, mas todas aquelas ideias que estão ali e colocar aquilo tudo no samba, reforçando no refrão as partes mais fortes e tal. E aí distribui para os grupos de compositores dentro da ala e cada um vai fazer. Você pode fazer uma consulta durante o processo, você chegar lá no carnavalesco, olha, tem essa... estou pensando nisso, o cara pode dizer, não, isso não tem nada a ver com o que a gente quer. Você pode fazer consultas ao carnavalesco. E aí, a partir daquilo ali, você faz e entra na disputa. Não tem negócio de pagar. Não sei como é que é hoje, assim, mas não tinha nada de pagar. O que a gente teve foi esse apoio desse candidato que oferecia pra gente os churrascos e as combis, que eu aprendendo a dirigir um combi. Aquela folga na direção da... Como é brabo pra dirigir, pô. Então é isso. Aí chegou na final, foi aquela explosão, tá? E quando a gente anunciou que a gente era vitorioso, a bateria já estava com as viradinhas todas prontas pro nosso samba, sabe? Era uma coisa que realmente estava acontecendo ali dentro. Né? O samba pegou. E essas coisas não tem como explicar, assim. Quando cai no gosto das pessoas, naturalmente as coisas vão. E aí eu saí da compensação de cheque lá com ele e fomos juntos trabalhar num negócio de venda de título de ouro. E aí eu tinha que andar ali pelo centro da cidade com uma pastinha assim, com um terno feio pra caramba, uma pastinha velha, entrar nos escritórios e convencer o cara a comprar título de ouro. Mas não conseguia vender pra ninguém, só vendia pros amigos da minha mãe. Você com 21 anos, você falou, cara? 21, 22. Foi carnaval de 91. Eu tinha 23, eu sou de 68. Então mas você falava que com 13 anos tocava em barzinho. Você, ao mesmo tempo, tocava no barzinho e fazia esse trabalho? Ou você deixou um pouco de lado a música? Como é que foi? Assim, a música não tem como você se livrar dela, porque os convites aparecem, as coisas vão acontecendo. Mas eu tinha necessidade, na época, de ter um salário, de ter uma coisa mensal. Fixa, né? Eu era cobrado com relação a isso, porque eu não queria nada com estudo, não sei o que lá. Então tem que trabalhar e tal. Então eu ia trabalhar e tocar esporadicamente no bar não dava a grana que eu precisava. E aí um dia assim, saí para vender, não vendia nada, chegava no escritório da pessoa, cara. E como é que eu... Aí eu não conseguia responder porra nenhuma. Aí tu, ele não vai comprar. Ele não foi com a minha cara. Cara, porra, tem pouco tempo, fala aí. Ai, meu Deus. O não tem dia, né? O não tinha dia. E aí um dia desses, assim, eu saí lá, rodando no centro da cidade, não falei lá, entrei num cinema pra ver um filme. Tava sozinho lá, meio triste, assim, sentei no cinema, não vendia nada, sentei assim na antessala, antes de entrar, esperando acabar a sessão. Era um cinema até ali no passeio, do lado da mesbla do passeio. O Palácio. Que virou o Riachuelo, né? É o Palácio. Que virou o Teatro Riachuelo. E aí sentei era gigantesco esse cinema enorme, grande. Eu adorava ir lá. E aí tô escutando alguém, alô, se toca, olha o pai. Falei, porra, alguém me conhece, deve estar falando. Aí quando eu olhei, era uma pessoa varrendo assim, funcionário. Alô, não tava nem aí pra mim, nem sabia qual era. Eu falei, caramba, que barato. E tu não falou, não, olha, eu comprei. Não pensei, só ia acreditar, a emoção, a primeira vez, por isso que eu tô respondendo essa primeira emoção, assim, que eu tive, assim, de ver que as pessoas estavam curtindo aquele trabalho ali, que nem o cara nem sabia que... Até hoje eu vivo isso, assim, desculpa, pode falar. Não,
e esse cara que deu essa emoção nem sabe, né? Nem que deu sabe, essa emoção nem pra sabe. você. Era o faxineiro do cinema. E hoje em dia, eu vivo isso o tempo inteiro, assim, de chegar nos lugares. E eu, na verdade, gosto, assim, porque eu fico incógnito. Assim, eu não preciso estar em super evidência. A música está em evidência. Então, eu chego nos lugares, é batata, assim, praticamente todo lugar que eu chegar, que tiver música ao vivo, eu tô comendo, daqui a pouco vai tocar a Mina do Condomínio, Burguesinha. Não, quando eu morei na Alemanha, eu passava o tempo todo. Sério? Eu pego, não pego, Pretinha. Eu ficava cantando, é sério, Pretinha. Faço tudo pelo nosso amor. Eu amo essa música, tá? Pode pedir autógrafo depois, eu se adoro. Eu vou, claro. E isso expande. E se você me ouvisse cantar, você ia ficar emocionado? Não ia. Eu acho que não. Eu só acho. Tô brincando, então, hoje em dia eu acho eu me divirto, me abre um sorriso assim, mas eu não falo nada. Assim, mas às vezes quando eu tô com pessoas na mesa, aí a pessoa fala, porra, é o Gabriel Moura, que não sei o quê. Aí eu. Amiga da minha mulher. Eu vou lá, dou uma canja. Eu vou lá, dou uma canja e tudo, Ela é mas eu não amiga fico da minha pedindo pra dar canja, nem falo com o artista que tá tocando, nossa, a música é minha. Não, fala minha. E deixa as coisas acontecerem. Eu vou falar outra coisa. E quando você ouviu o Coldplay com o seu Jorge tocando lá no Engenhão, não te deu mesmo? Você tava? Tava. Gente, cara, e você não falou, é meu, sou eu. Foi incrível isso, porque o seu Jorge já tinha participado no show em São Paulo. E aí me ligou e falou, cara, eu vou participar também lá no Rio, quer ir? Aí eu falei, beleza. Aí aí arrumou lá a pulseira, todas as coisas. Mas eu fiquei na arquibancada, lá em cima e tal, o show lá embaixo, aí fiquei assistindo. Aí depois, no final do show, teve uma recepção no Fazano. No hotel lá no Fazano, com os caras. Aí eu fui lá, encontrei o pessoal do Coldplay, falei rapidamente com o cantor e tal. E aí, pô, valeu, já foi demais. Aí ele falou, cara, mas amanhã vai ter um jantar na casa do Milton Nascimento. Você fica afim de ir? Vou não, não tem nada melhor pra fazer. O maior ídolo de todos os tempos. O cara que assim, que eu mais bebi na fonte. Assim, todos. O Djavan, o Gil, Caetano, o Chico. Mas todos, mas o Milton, assim, tipo uma entidade. Você foi. E eu fui. Eu já tive várias vezes na casa do Milton. O Milton já gravou comigo, inclusive, uma canção. Você fez uma réplica daquele CD, né, com o filho do Beto Guedes, não foi? Sim. Uma releitura. Uma releitura. Eu fiz um show ano passado, porque ano passado foi os 50 anos do lançamento do Clube da Esquina. E aí eu tive a ideia de fazer, porque eu conheço todas as músicas, sei tudo do Clube da Esquina, tudo do Milton Nascimento. E aí queria fazer. E aí quando eu tive a ideia, eu comecei a ler a ficha técnica e achei lá regência do álbum Clube da Esquina, Paulo Moura. Eu falei, então de alguma forma eu tenho também participação lugar aí. de fala nesse disco. Lugar de fala nesse disco. E aí eu falei, vai ser legal, então posso fazer. Mas vou chamar alguém para fazer comigo, para dividir. Aí pensei no Gabriel Guedes, que eu já tinha conhecido ele, que é filho do Beto Guedes. Convidei ele para fazer e aí trouxe ele para São Paulo, que ele morava na Bahia, agora está em Lisboa, tô morando em Lisboa. E aí fizemos um show no Blue Note e outro aqui no Rio, em homenagem ao Clube da Esquina. Fizemos uma canção, chama Eternas Esquinas, em homenagem também, que fala dos nomes dos caras todos, dos integrantes. E lançamos no ano passado. Aí fizemos algumas fotos imitando as fotos do Clube da Esquina. Né? Foi lindo, assim. Demais. Mas aí, voltando na história do Coldplay, aí foi na casa do Milton, com todos eles, né? Aí foi toda a banda e a equipe técnica, empresário, foi todo mundo, mais alguns artistas aqui, Maria Gadu, Hamilton de Holanda, alguns músicos muito bons também. Mas foi o quê? Um jantar que ele deu, Milton? Foi um jantar, na casa do Milton. Acho que não sei se
bancado por ele, não sei e tal. E o Seu Jorge foi o anfitrião, assim, porque o Milton ele fica quietinho, ele tá velhinho, né? Ele tá, eu tô então, vendo. Ele tá e nas rodas, eu já fui várias rodas na casa dele. Voz, né? Todo mundo canta, menos ele só fica ali olhando. Deixa todo mundo, o violão vai menino, passando de mão né? em mão. Quietinho. Então é lindo, assim, você foi lá, Flávio Venturini, Toninho Horta. Ai, nossa, ninguém me não sei o quê. convida, né, Todo pra ir mundo num lá e lugar chega uma hora que o violão desse. passa na minha mão também, eu toco e tal. Então é muito legal, assim, poder conviver com essas pessoas que são meus ídolos e ter o respeito delas, né? E aí, nessa noite lá na casa do Milton, porra, conversei com todos, assim, desenvolvi todo o meu inglês para conversar. Não, gastei não, porque eu tô inclusive estudando amanhã, inclusive tenho aula, mas eu não falo tão bem. Mas a gente consegue se expressar quando a gente quer. Então, aí, dentro da minha limitação de vocabulário, eu consegui conversar com todos eles. Eles são sabe? muito legais, né? Muito simpáticos. E eles afins, assim, sabe? É uma galera que realmente eles querem se entrosar nos lugares onde eles vão. Eu achei isso muito bonito. Convidaram o Seu Jorge, convidaram o Rael, convidaram até a Sandy. O Milton tocou também, o Milton, o próprio. Por isso que foi o jantar na casa do Milton, porque no dia seguinte ia ter outro show e o Milton foi participar. Então, assim, é muito bacana isso. Eu imaginei. Aí você perguntou onde é que o violão levou? Nossa, a gente precisa comprar. Eu peguei um violão antes, gente. Até eu tô hoje colada aqui, vou dar violão pros meus filhos agora. Mas quer mais uma aguinha aí? Quero, Eu tô, quero. gente, eu tô Quer um café, uma cerveja, alguma talento, coisa? Daqui a pouco no intervalo a gente toma. Não, só as músicas Não, são... olha só. Não, mas agora assim, deixa uma curiosidade. Eu sempre tive assim. Poxa, não sabia que foi o Gabriel Moura que fez, porque eu sempre ouvi na voz de Seu Jorge, né? Burguesia. Eu falei, cara, que música fantástica, né? Burguesia é amiga da minha mulher. Pois é. Cara, e assim, como é que foi assim a composição dessas músicas? Como é que foi? Cara, cada uma tem uma história, né? Por exemplo, Menina do Condomínio foi o Pierre Hederne, que é um cantor, compositor também, está morando inclusive em Lisboa também. Ele mandou uns textos e aí eu ficava querendo, eu sempre encontro as pessoas, pô, vamos fazer uma música, também manda alguma ideia e tal. Eu adoro fazer música em parceria. Ele mandou os textos e eu ficava mexendo demais nos textos, não conseguia trabalhar e, porra, quando eu via tava um borrão, um monte de coisa e tal. Mas aí, depois de alguns dias olhando para aquilo e mexendo, sem conseguir terminar, eu vi que tinha uma frase lá que ela sempre tava. Eu mexia em tudo, mas aquela frase não mudava, que era: tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Gente, é maravilhoso. Aí eu peguei essa frase, botei em cima, abandonei o resto todo e comecei a partir dessa frase. Aí em 20 minutos vem a letra, porque aí você tem uma ideia... Você cara, a letra é... Mas isso papelzão mesmo? Não, no computador tinha um você 386 PC. Você não tem noção do alcance dessa música, assim, pra Não, gente ela que fica na cabeça. Será que ele não tem? Não, ele tem. Ele tem. Ele recebe até por isso. Ele pode receber, mas pra mim o alcance, assim, pra gente, quando tá escutando... Você tá falando que tem um sentimento tão bom e que você saiba você disso. Ouvia, assim, quando você tá alguma coisa, tá tudo ruim lá em casa, né? Eu boto a primeira coisa que eu faço. Seu Jorge, no condomínio, levar no cabeleireiro. São Gonça, né? Maravilhoso. É isso, porque assim, ela te deixa pra cima e tudo fica leve. Entendeu? É muito bom, você, né? A música tem esse poder, a né? música... Sabe que uma vez eu toquei num carnaval em Bom Sucesso, ali numa praça ali daquelas ali, como é Praça das Nações? Praça das Nações é a principal de Bom Sucesso. Nações. Toquei nas Nações, mas isso, cara, década de 80, assim, final da década de 80 e tal. E aí eu ia tocar o Jovi, que é percussionista, mais um baterista que tocava com o Paulo Moura e um baixista. Eram nós 4, sambas e tal. E tinha um cavaquinista também, que era o Aranha, que era muito bom. E aí a gente ia tocar lá, e antes da gente tocar, rolou um funk. Ou depois? Não, acho que foi depois da gente. A gente tocou, foi ótimo, todo mundo lá na praça, tá, sambando. Aí depois que a gente acabou de tocar, e quando a gente ia tocando, tinha uma galera vestida de bate-bola, assim, aquelas turmas de bate-bola, né, mascaradas e tal, que iam passando por ali e tal, sei que, aquelas turmas convivendo, assim, meio... É quase uma expectativa de guerra, né? Mas só que na hora que rolou o funk, mas não era um funk, era um funk proibidão, daqueles pesados. Na hora que começou a rolar o funk, a praça explodiu, virou uma praça de guerra, assim, virou aqueles bate-bola contra bate-bola, explodiu uma pancadaria.
Quer dizer, isso é a força da música, né? A força que a música... O que a música pode provocar, tanto com energias boas quanto ruins. Né? Então, eu fico feliz de provocar coisas boas. Eu vou te dizer uma coisa. Assim, existem músicas que ficam pra sempre. Quando eu escuto, ficam pra sempre, né? Milton Nascimento, aquela Proclamas por Liberdade. E Van Lins, aquela Começar de Novo. E hoje eu te digo, essa música vai ficar pra sempre. Spotify da Valesca. A playlist da Valesca. Essas músicas que ficam na cabeça. Existem músicas que você gosta. Não, e transforma o ambiente também. Existem músicas que você gosta e que você canta até. Mas tem músicas que são aquelas assim, que quando eu vou pegar pra ouvir, são aquelas músicas que eu preciso ouvir. Eu posso ouvir até outras no meio que vem uma. Mas quando eu penso em colocar uma música, é essa música. E eu lembro. Fala. Calma, não gasga não. E assim, quero que você saiba tão bem que eu vou. Então, pra gente, assim, você aqui. É difícil classificar, óbvio, que não é nem a proposta do teu trabalho, mas assim, o que eu acho bacana, por mais que seja muito eclético a possibilidade de influências, de áreas que você vai atacar, tem sempre uma identificação, e eu acho que isso é interessante, uma identificação muito do carioca, né? Desse terreno, dessa sociabilidade, dessas interações que a gente propõe, que talvez isso tenha vindo com evidência, com mais força, no próprio trabalho do Farofa, né? Dessa dinâmica de se deslocar pela cidade, quem você encontra, o que você faz. Então, a música, além do próprio som, do groove, da pegada que capta a gente, tem essa sacação de ter uma narrativa que você se sente pertencente, né? Sim, você vai atravessar a ponte de Niterói, vai estar engarrafado, o orelhão está quebrado, a ponte engarrafada. Só para dar um gancho na sua pergunta, eu lembro de um vídeo do Farofa que fica muito na minha cabeça, foi num festival de jazz em São Paulo, e o Farofa, tava todo mundo lá, né, aquela elite do jazz, cara, chegou o Farofa, não sei se você lembra disso, o Farofa chegou, quando tu via, a energia contagiava todo mundo, que tava todo mundo em cima do palco, né, e vocês tudo com blusa de futebol, tipo, tu lembra? Não sei se você lembra disso. Cara, virou uma energia, mudou o ambiente do jazz, todo mundo subia no palco e todo mundo com a camisa do futebol, que é nada mais, nada menos que bem suburbano, tanto em qualquer lugar do Brasil, dentro de um festival. Sim. De jazz. De um festival de jazz, assim, que quando a gente não tinha nem gravadora, a gente não tinha nada. Tu lembra desse dia? Claro. Gente, é fantástico. E todo mundo em cima do palco. Tu tava, né? Eu tava. Todo mundo em cima do palco, com aquela blusa de futebol, contagiando aquele festival. Foi demais, cara. Aquela energia carioca. E foi em São Paulo. Não, foi. Isso foi em São Paulo. Foi no Rio, São Paulo e Porto Alegre. Teve 3. Então você ouviu só do Rio, né? Mas em São Paulo. Era interessante porque era o Free Jazz Festival. E as marcas de cigarro foram proibidas de apoiar a cultura, que é uma ideia meio idiota, né? Porque, uma contrapartida os caras têm que dar. Vocês estão apoiando a cultura, deixa apoiar a porra da cultura, cara. Exato. Não é, Jazz no Rio rolava ali embaixo do Man, né? E a gente, assim... Era músico de calçada, a galera, né, de bar, de boteco, juntou um com o outro e tal. E de repente fomos chamados para tocar no Free Jazz Festival, que era um negócio, né, de grandes artistas internacionais. E aí, vamos fazer nossa onda lá. Nossa combinação era isso. Fizeram. Vamos fazer nossa bagunça lá. A gente é isso aí, a gente é farofa. Então, vamos fazer uma farofa. Não, eu descobri da farofa da GK, eu achava que era uma festa com farofa. Exata. Vai, Tom, pergunta. Não, então, eu queria saber, tá falando da farofa e tal, também sou muito fã, cresci ali ouvindo a Farofa Carioca, como foi o surgimento do grupo. Mas me responde no próximo vídeo. O Tom é bravo, né? Ele já deixou... A gente nem conseguiu saber como foi o festival, mas a gente vai voltar para saber disso. Onde que tem banheiro? Vai, pode ir. Vamos lá, né? A gente volta daqui a pouco aqui. Faz lá.